Boa noite. É uma honra estar com vocês novamente. É a segunda vez que eu participo da Quarta Nobre e a convite do Cresce. E hoje iremos fazer uma palestra um pouco diferente. Na minha parte, irei trazer uma nova ferramenta, o aplicativo WhatsApp, para vendermos mais e melhor. Vendemos o produto dos nossos clientes, aprendemos a negociar para intermediar o maior número de negócios possíveis, potencializando os nossos resultados. Para começar, gostaria de fazer uma breve apresentação da Expertise Treinamentos. WhatsApp para aumentar os seus resultados. Aqui, quem já usa esse aplicativo, essa ferramenta, para conversar com o comprador e com o vendedor? Quem usa? Olha que legal, hein? Quase 100%. E é com certeza uma ferramenta poderosa. Mas existem algumas técnicas, alguns segredos para que consiga aumentar os resultados com essa ferramenta. Iremos ver canais de relacionamento, porque os clientes eles querem se relacionar. Iremos falar um pouco de inbound channels. Que negócio que é esse? Mas está na moda. WhatsApp para render ainda mais. Mensagens poderosas, porque não basta mandar qualquer mensagem, precisamos mandar mensagens poderosas. E cuidados importantes que temos que ter ao usar esse aplicativo. Canais de relacionamento, para começar, temos o telefone, call center, teleserviços. Um telefone é um canal de relacionamento com o cliente. Eu posso fazer uma ligação e posso divulgar para receber. Temos também e-mail, chat, blog e site. Jacques, mas o que é blog? Blog é onde eu coloco artigos, matérias de interesse dos meus clientes. E no caso de corretor de imóvel, do comprador e do vendedor, para que eles me conheçam, saibam do meu potencial, começar a escrever um pouco, disponibilizar essas informações. Temos também as redes sociais. Jacques, mas qual desses canais é o melhor para nos relacionarmos com os clientes? Todos. Não tem o melhor. Na era que estamos vivendo, precisamos estar em tudo. E também no WhatsApp. Só que os meus clientes, eles conhecem meu WhatsApp, eu divulgo. No meu cartão tem o símbolo do WhatsApp do lado do meu telefone. Eles sabem que eu trabalho com essa ferramenta. E esse tal de inbound channel? O que é isso? Isso daqui significa, na tradução, canal de entrada. É uma ferramenta para atrair os clientes. E eu vejo muitos correndo atrás dos clientes. Só que hoje nós temos ferramentas para fazer o cliente nos procurar, para gerar confiança e ação de querer fechar negócio com a gente. Esse é o conceito do inbound channel. Em vez de nos cansarmos, gastarmos energia para procurar clientes, disponibilizar ferramentas, informações, através dos canais de relacionamento, para que os clientes nos procurem. E o WhatsApp é uma dessas ferramentas. Por que o WhatsApp? 47 milhões de usuários só
no Brasil. Olha com quantas pessoas podemos nos comunicar com o aplicativo. 80% do consumo dos dados do 3G, do 4G dos celulares brasileiros é consumido pelo WhatsApp. 28% de market share e custou para o Face 16 bilhões de dólares. Só por isso que vale a pena começar a usar o WhatsApp para vender. Só por isso. 47 milhões de usuários no Brasil. E o que está acontecendo? As pessoas ainda falam, Jax, mas eu uso o Facebook para fazer meus posts, os empreendimentos e tudo mais para divulgar. Só que as pessoas não querem mais o Face. Eles estão trocando. Eles estão procurando outras ferramentas. Jovens, eu tenho um primo de 12 anos, ele não tem nem Face nem e-mail. Ele tem o WhatsApp e outros aplicativos novos que estão chegando. E precisamos acompanhar essa tendência. Jax, mas o WhatsApp é uma ferramenta muito moderna, eu não sei mexer com isso, como que eu vou vender com essa ferramenta? Eu ainda sou... eu gosto da época que mandava fax, e agora tem esse negócio. O que aconteceu quando o WhatsApp saiu por 72 horas do ar? Até minha avó ligou para saber por que no grupo da família não recebia mensagem, com 86 anos. Então, quer dizer, o mundo está mudando, as pessoas estão mudando e precisamos acompanhar essas mudanças. Não tem mais idade, todos estão no WhatsApp, todos usam. E podemos fazer um atendimento receptivo pelo WhatsApp, não só ativo. O inbound channel, fazer o cliente nos procurar para atendê-lo. Esse é o pulo do gato do corretor de sucesso. Olha esse carro, eu tirei foto aqui na Henrique Schalma, em São Paulo. Atrás do carro tem lá o telefone com o símbolo do WhatsApp. No carro de vocês também tem o número do seu telefone? Pensando em comprar imóvel, vender imóvel, alugar? Fale comigo. Mande uma mensagem. As pessoas não querem ligar mais. Eles querem mandar mensagem. Olha o folheto. Também pelo WhatsApp. Está em tudo. Você quer encomendar Marmitex? Também pelo WhatsApp. Só que tem alguns cuidados importantes. Você disponibiliza o WhatsApp, você divulga essa ferramenta. Mas você está preparado para atender? Porque é uma ferramenta online. A pessoa manda e espera uma resposta rápida. Não é uma ferramenta que você pode responder no dia seguinte. Então, ao divulgar o seu número, esteja preparado para atender. Só que tem alguns segredos. Adianta mandar qualquer mensagem? Não. Precisamos fazer perguntas poderosas. Perguntas que trazem resultado. Que faz o cliente sair da zona de conforto e querer informações. Recentemente eu recebi um WhatsApp. Corretor de imóvel. Estarei de plantão nesse sábado, espero você. Eu falei, legal, eu não quero ir, vai ficar esperando. Ele não gerou interação. Ele não despertou no Jax, no seu potencial cliente, a sair no final de semana para ir fazer uma visita lá no decorado. Olha alguns exemplos. Você já começa com a palavra curioso. Você pergunta para a pessoa, você escreve essa mensagem. Curioso, a pessoa já fica, não estava, mas ela se torna curiosa a partir desse momento. Conhecer o lançamento Expertise aqui no bairro da Lapa é uma oportunidade ou matar a curiosidade? Fale comigo, corretor Falcão. A pessoa já para e pensa, nossa, eu não queria, nem que pense em comprar, mas eu acho que eu vou lá só para matar minha curiosidade. Que negócio que é esse lançamento Expertise? É isso que nós precisamos fazer. Despertar interesse nas pessoas. Fazer diferente do que todo mundo faz. Não dá para fazer a diferença fazendo sempre a mesma coisa. Se você quer fazer diferença com seus resultados e aumentar
o salário, a comissão. Precisamos fazer diferente. Sair do padrão. As pessoas não gostam do que é padrão. Outro exemplo, novidade. A palavra novidade é poderosa. Só nesse final de semana estarei de plantão no lançamento da Expertise na Lapa, com condições exclusivas para quem apresentar essa mensagem. A pessoa pode não ir, mas ela não apaga. Porque vai que ela resolve aparecer no lançamento, ela tem que ter a mensagem para ganhar a promoção. A sua preferência é agendar um horário no sábado às 11 ou domingo às 13. Finaliza as mensagens com uma pergunta, para que o cliente tenha uma obrigação em responder, gerar uma interação. Precisamos fazer com que o cliente ele pense em responder. Quando eu faço uma pergunta, a sua preferência é no sábado às 11 ou domingo às 13, eu faço com que o cliente comece a querer responder. Se ele não responder, ele vai falar, nossa, eu fiquei devendo alguma coisa. Porque parece que ele tinha que fazer alguma coisa e não fez. O nosso cérebro é fácil de enganar. E o mundo, está super ágil. Agora, imagine quantas perguntas vocês não podem desenvolver, quantas mensagens. E eu digo, não é foto pelo WhatsApp que vai agradar. Tem pessoas que falam fotos. Estamos na era do vídeo. Essa é outra dica importante. Faça pequenos vídeos de 10 segundos, 12 segundos, apresentando o empreendimento decorado. Esse é o nosso decorado, venha conhecer. Imagine-se aqui dentro. Esse é o pulo do gato. Uma pessoa está vendo um vídeo, não foto. Foto ele pode achar que é montagem. Olha, eu já estou aqui, tira selfie. Está na moda, precisamos entrar na onda da moda. Oportunidade. Novidade é uma palavra poderosa, oportunidade é uma palavra poderosa. Em crise, saber onde investir é um dos segredos das pessoas de sucesso. Responda, eu quero, para receber uma dica poderosa de investimento e surpreenda-se. Consultor Falcão. Que dica que eu vou dar? Investir em imóvel. E nesse momento eu estou fazendo um trabalho de consultoria. Só que eu preciso estar preparado, estudar e poder justificar porque o imóvel que eu quero que ele invista é a melhor opção. Eu garanto que essa mensagem traz retorno. Vocês terão clientes respondendo, eu quero. E quando ele responde, eu quero, o cérebro diz o seguinte, eu já estou com a mente aberta para ouvir com a atenção que ele tem para me dizer. Inverte a situação. Isso aqui você faz com que o cliente te procure. Mas é importante termos alguns cuidados. Alguns cuidados para não falhar na hora da mensagem, na hora de usar o aplicativo, porque o uso no dia a dia, com a nossa família, nos grupos dos amigos, é um. O uso profissional é outro. E precisamos saber os cuidados que temos que ter ao usar. Porque o WhatsApp é uma desgraça. Porque a partir do momento que eu cliquei em enviar, eu não consigo corrigir. Eu preciso ler 10 vezes antes de apertar o botão enviar. Profissionalmente, eu não posso mandar mensagem dirigindo, que já é errado. Mas a chance de ter algum erro de digitação é grande. Eu posso estar passando informação para uma pessoa e era para outra. Não use grupos para vender. Não faça spam. Os clientes vão te bloquear. Não adianta mandar mensagem manhã, tarde e noite. 3 vezes por semana é muito. Manda uma. É melhor uma bem feita do que várias. Cuidado com a privacidade dos clientes. Não é porque eu não consigo dormir, que 1 da manhã eu estou acordado, eu posso mandar mensagem, porque os meus clientes eles estão dormindo.
Domingo não é um dia, não é porque eu estou de plantão no domingo que meus clientes também estão trabalhando e querem receber mensagem de negócios. E os melhores horários para mandar mensagem é de segunda a sexta, de preferencialmente terça, quarta e quinta, entre 10 e 10 e meia da manhã, que é o horário do cafezinho da manhã, hora do almoço entre 12h30 e 1h30, e depois das 17h30, no máximo até 19 horas. Nesses 3 intervalos são as melhores. 10, 10 e meia da manhã, 12h30 às 13h30 e das 17h30 às 19h. Atenda todos os clientes como se fosse o primeiro atendimento da sua vida e finalize como se fosse o último. Essa é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês, para que vocês tratem cada negociação, cada situação, como se, com aquela empolgação do primeiro, e finalize como se fosse o último. Se vocês aplicarem essa dica, vocês irão transformar todos os seus atendimentos em um atendimento fantástico. Experimente a usar o WhatsApp. Busque informações do WhatsApp, como usar profissionalmente. Estude, se qualifique. O que eu trouxe hoje para vocês são dicas rápidas, mas que já faz a diferença no momento que vocês usarem. Quando eu perguntei quem usa, muitos levantaram a mão, quase 100% da sala. Mas comecem a finalizar as mensagens com uma pergunta. Traga interesse, traga informações de interesse dos clientes e não só tente vender. Seja um consultor do cliente no segmento imobiliário, que com certeza vocês farão a diferença. Muito obrigado pela oportunidade. Agora eu chamo com vocês Jorge Penilo. Boa noite a todos. Também estou muito feliz de estar aqui na companhia de vocês. Agradeço a presença de todos e agradeço também a direção do Cresce por abrir essa oportunidade para a gente falar a respeito de inovação, né, de ferramentas novas que estão chegando. E vocês estão vendo hoje uma inovação aqui pela Expertise e Treinamentos, que é esse novo tipo de palestra, esse novo formato. No exterior chama-se TED. E a gente trouxe esse conceito agora aqui também de palestras curtas para mandar recados diferentes. Ele falou a respeito do WhatsApp, eu vou falar muito sobre produtividade, sobre métrica, sobre medição de desempenho, e depois a gente vai fazer o fechamento com uma apresentação teatral com a Bernadette, que eu vou apresentar, tá bom? Então vamos lá, ó. Ferramentas e dicas poderosas, né? Começo aqui com 3 perguntas para você, e esta é a primeira. Quanto você está rendendo agora? Difícil responder essa pergunta, gente. Porque muitas vezes não fizemos o fechamento do dia, então nós não sabemos quanto estamos rendendo financeiramente para nós. E essa informação é fundamental para a gente conseguir pagar as nossas contas no final do mês. Então é um dado que eu tenho que acompanhar agora já não por mês, não por quinzena, não por semana, mas diariamente. Quanto que me rendeu o meu dia de trabalho? E existem ferramentas que a gente pode fazer isso. A outra, qual sua taxa de conversão no momento? Taxa de conversão é a quantidade de clientes que eu tinha projetado nas minhas apresentações imobiliárias que eu fiz para os meus clientes. Pego aquele montante, quanto se reverteu efetivamente em negócio. Aí eu consigo saber qual é a minha taxa de conversão. Então, supondo que eu prospectei lá 100 negócios imobiliários durante um mês. Eu consegui 10 negociações. Então, minha taxa de conversão está em 10%. Por que é importante a gente saber isso? Quando a gente conhece muito bem os números, aí sim eu consigo ter plano de ação. Aí sim eu consigo traçar estratégia. Enquanto eu não tiver os números em mãos, seja eu corretor ou eu gestor de um empreendimento imobiliário, eu não consigo tomar nenhuma ação, porque eu não sei sobre que números eu estou tomando essas ações. E a terceira pergunta, quanto está o seu índice de abandono? Então, é inversamente proporcional. Se eu tinha lá 100 prospecções de clientes no segmento imobiliário e 10 eu consegui converter em negócios, eu tive 10%, né?
mas a minha taxa de abandono ficou em 90. E aí, quando eu consigo saber que está em 90, eu vou lá estratificar o motivo por que eu não consegui converter em venda. E o segredo está ali, para aumentar as vendas de vocês agora, para aumentar o número de negociações imobiliárias. Custa muito mais eu angariar um cliente novo do que eu trabalhar aquele que está dentro da taxa de abandono. Eu pego aquele número e falo assim, estava em 90%, eu preciso baixar isso para 80% já no mês posterior, já em agosto. Em setembro, a minha meta vai ser 70% só minha taxa de abandono. Porque agora, ao lado desse número, eu vou colocar aqui todas as estratégias que eu vou fazer. Todo o meu plano de ação. E aí vocês começam a cercar os seus clientes de uma determinada forma que isso se reverte em fechamento. Que acho que é o maior problema hoje, não só no setor imobiliário no Brasil, mas todo o setor de vendas tem tido dificuldade no fechamento. Quando eu estratifico em números, e eu vou lá e pego este número e trabalho em cima dele, eu consigo aumentar a minha taxa de... diminuir a minha taxa de abandono e aumentar a minha taxa de conversão. Estou falando sobre métricas porque são esses resultados que vão no currículo de vocês e vão no currículo das empresas. Quando a gente vai comprar qualquer coisa hoje em dia, a gente pergunta assim, se aquela empresa é idônea, se o que ela está vendendo traz resultado financeiro, porque se ela não traz, nós não queremos o produto dela. Nós, como trabalhamos no setor imobiliário, nós teremos que trazer resultados. E só seremos medidos pelos nossos clientes pelos resultados que você conquistou para ele. A mesma coisa vai acontecer com uma imobiliária, a mesma coisa vai acontecer com uma incorporadora. Ela quer saber quanto que você vendeu em 2015. Se os seus resultados foram ruins, é aquilo que vai no seu currículo. Então, o que é fundamental hoje em dia para ir no seu currículo? Os resultados que você conquistou e lá embaixo, onde foi? Porque eu quero confirmar que você efetivamente é competente e você está falando com propriedade sobre esse assunto. Aí os clientes compram. Porque você tem um currículo muito bom, você realmente é um exímio negociador imobiliário, e o local onde você fez as suas negociações também foi fator relevante. Então, isso é muito importante. Todo mundo, às vezes, sente medo. Ela fala assim, poxa, então eu vou ser medido daqui para frente? Vai ser igual o setor bancário? Vou dizer para vocês que isso não é de agora. Principalmente na década de 70, começou a se medir resultados, mas resultados no futebol. E aí começou a se contratar vários jogadores a partir de resultados. Desempenho. Quanto um jogador ele fazia gol de perna direita, perna esquerda. Quanto um jogador corria, quanto que era a sua impulsão. E isso chegou lá em 1990. E aí o Ronaldo Fenômeno sai do Cruzeiro e vai jogar no PSV Eindhoven, lá na Holanda. E aí o desempenho dele é que faz com que ele seja contratado pelo Real Madrid. Viram isso no futebol? Aí migrou para todos os outros setores da economia. O setor bancário, hoje em dia, é assim. Então, finanças é um do setor que tem dificuldade hoje no Brasil, nos últimos 3 anos? Não. Por quê? Porque eles medem o tempo todo o seu resultado e os colaboradores sabem que são medidos. E muitos deles comemoram quando batem metas. Fazem viagens, fazem passeios, eles gostam disso. Então, todo mundo gosta de medir o seu desempenho, só que muitas vezes a gente não faz. E a gente, às vezes, não precisa esperar pela empresa. Nós podemos fazer as nossas medições. Você vai medindo no seu dia a dia. Quantos clientes eu prospectei no mês anterior? Quantos efetuaram um negócio comigo? Minha taxa de abandono está em 70%? Eu estou ligando para perguntar por que eu fui abandonado? Se ele fez negócio com uma outra pessoa, com uma outra imobiliária? Se ele fez negócio com uma outra incorporadora? Se ele se interessou por um outro lançamento imobiliário? Eu preciso estratificar por quê? Porque agora eu estou jogando e eu não posso perder. Eu, como jogador, eu quero ser destaque no meu time, eu quero ser estrela, eu quero fazer gols. E assim são vocês. Eu tenho certeza que todos vocês querem ser artilheiro no time de vocês. Por isso que ser medido não é ruim, gente. Ser medido é bom. Porque a partir das nossas medições é que a gente perde peso. É a partir das nossas medições que a gente controla o triglicérides. É a partir destas medições que a gente começa a controlar a nossa saúde. Então, por que eu não vou medir o meu desempenho profissional?
A chave do sucesso está justamente na medição. Por que eu não tomo multa na Marginal Pinheiros? Porque eu tenho um painel de instrumentos lá na frente do veículo. Ele está me mostrando qual é a velocidade que eu tenho que andar. 50 km por hora? Pô, tira o pé um pouquinho. Agora eu posso aumentar um pouquinho mais, acelera mais um pouco. Agora eu vou aumentar o som do carro. E ele parece lá 5, 6, 7, 8. E aí eu vou aumentar ou diminuir o ar-condicionado. Vocês estão percebendo que tudo está sendo medido? Como é que eu não posso me medir? Eu tenho que me medir para saber para onde eu tenho que caminhar. Então, jogadores de futebol são assim? Sim, nós também podemos. Em inglês, chama-se KPI. O que é KPI? Key Performance Indicator. Não é das organizações Tabajara, tá? Porque todo mundo pensa lá do Performance Indicator, pensa que é da organização Tabajara que tinha na Rede Globo, lá no Cacete Planeta. Mas o que ele quer dizer? São indicadores chaves de sucesso. Não basta só medir. Eles têm que ser importantes para mim. Não adianta eu ter 12, 14, 18 formas de me medir, sendo que eles não representam nada para mim. Então, tem que ser aqueles que são chaves. E, normalmente, quando eu aplico isso nas empresas, no setor de vendas, no setor de negociações, eu levo lá para eles no treinamento 40 tipos de KPI. E eles falam assim, nós vamos aplicar esses 40, eu falo de jeito nenhum. Você, na sua sessão, aplica 7, na outra sessão do lado você aplica mais 7, na outra você aplica 7, porque o que você aplica ele, não aplica ele, não aplica ele, não aplica ele. E quando você tem mais de 7 para verificar, você não vê nenhum. Lá no painel de instrumento do carro, se você tiver muita coisa para olhar, você não vai olhar o torque do carro. Você não vê isso. Você vê só a velocidade que você está andando o tempo todo, se tem combustível. E olhando um monte de placa que está na sua frente para não tomar multa. Então, até 7 o ser humano consegue. Acima disso, não consegue. Então, por isso que é fundamental escolher os que são chaves. E nessa parte, nos treinamentos, eu ensino quais são os chaves para aquele segmento. Mas na mesma empresa eu tenho uma seção do lado que trata de uma outra coisa? E lá são outros medidores. Porque senão ele não vai ter sucesso. Em que velocidade estou andando? Isso é importante saber. Para saber se eu tenho que avançar um pouco mais, se eu tenho que recuar um pouquinho mais. Se eu estou prospectando demais e está saindo negócio de menos, talvez eu tenha que prospectar menos para sair negócios de mais. Estava prospectando 100 clientes mês. Eu vi que minha taxa de conversão estava só em 10%, talvez o problema esteja aí. Eu tenho que, talvez, prospectar 50, 40, 30 ou 25, e minha taxa lá de efetivação, ela ter ido, olha, gente, agora para 20%. Olha, de 25 negócios que eu prospectei, 25 clientes, 20 eu fechei. Consegui fechar 20, de quanto que eu aumentei? Olha que maravilha que foi, você dobrou o seu desempenho. Estou consumindo muito recurso? Isso é fundamental. Você precisa tomar cuidado. Às vezes, estou falando de combustível, estou falando de alimentação. No setor imobiliário, a gente consome recursos. Então, você precisa também monitorar ali. Existem algumas prospecções que é possível, às vezes, fazer de casa, que é possível fazer pelo WhatsApp, que eu posso manter o contato com aquele cliente constante pelo WhatsApp, sem perder o contato com ele. Olha lá, meu recurso. Quanto falta para eu atingir minha meta? Se você colocou a sua meta, por exemplo, de fazer 3 negociações imobiliárias por mês, e você está fazendo uma, é ali que você tem que olhar. Quanto falta para atingir minha meta? Faltam 3. Então, como eu já monitorei, eu preciso saber agora que eu tenho que desenvolver uma estratégia e um plano de ação. Fica muito mais fácil para você desenvolver estratégia e plano de ação quando você descobre quanto falta. Se você não sabe quanto falta, dificilmente você acerta na estratégia e acerta no plano de ação. A meta me leva para o meu objetivo? Isso é fundamental. Objetivo é diferente de meta, tá, gente? O objetivo é assim, é lá no fundo. Eu quero vender, por exemplo, 50 imóveis no ano de 2016. Aí eu pego e divido isso por 12 meses. E você vai ver que você tem que vender 4,5 imóveis por mês para você atingir aquela meta. Isso é meta, mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Dezembro eu atingi meu objetivo, mas eu vim medindo ao longo do caminho. Se eu não medir ao longo do caminho, fica difícil eu chegar no fim do ano e bater minha meta. E aí, para onde vai isso aí? Para esse quadro bonito agora que inventaram, para uma série de empresas, e eu vou dizer para vocês, isso vai para o setor imobiliário, isso vai para negociações imobiliárias. Esses reloginhos que vocês estão vendo aqui, é um painel de controle. Em inglês chama-se dashboards.
Área de vendas, área de negociação, está lá, ó, medindo o desempenho da equipe, medindo o desempenho individual. Lá é um outro exemplo, aqui é um exemplo americano, e ali é um outro exemplo americano de como que é feito. Vem para o Brasil. Vem para o setor imobiliário, vem para o setor de negócios. Então, eu já vou antecipar para vocês. Vai funcionar desse jeito. Bom, excelente. É horrível você dirigir um carro quando quebra o velocímetro. É péssimo. Você não tem ideia. Quando não funciona lá o medidor de óleo, você fica extremamente preocupado se vai fundir o motor. Quando não está funcionando a parte de combustível, você fica muito preocupado se você vai ter uma pane seca. Então, isso daqui, para a gente, é excelente. E para onde foi tudo isso daí? Dentro da sala do meu gerente, do meu diretor, do presidente da empresa, chamada salão de gestão. Então, aquela coisa que vocês viam antigamente cheia de papel, né, muita caneta, lápis em cima da mesa, vai deixar de existir. Vai ficar somente isso aqui, ó, límpido, claro, clean. E aí o seu gestor ele vai ter efetivamente uma visão do seu desempenho, uma visão do desempenho da sua equipe e como que ela pode contribuir cada vez mais. Então, o que é isso? Isso é velocidade. Ó. Será desse jeito. E aí nós temos que estar preparados para essas mudanças que estão chegando. E a visão dos colaboradores, como que vai ser? Daquele jeito ali. Ó. Em alguns lugares já existe. No setor bancário já existe. No setor de energia já existe. No setor de telefonia já existe. No de siderurgia já existe. Exatamente desse jeito. Está chegando para vocês? Sim, está chegando para vocês. Lá no escritório vai estar daquele jeito ali, ó, aqueles gráficos, naqueles televisores maiores, o back-office, né? A parte de trás. Nós vamos fazer a negociação lá na frente com o cliente, na ponta, só que tem todos aqueles dados ali registrados no escritório. E para vocês, vai estar ali realmente, ó, no Palm ou no telefone celular. Se não tem, faço eu mesmo. É possível fazer de maneira muito simples no Excel, ou se não dá para fazer no Excel, eu faço na minha planilha de papel. Mas eu tenho que fazer. Se eu não medir, eu não consigo me corrigir. Então, isso é a primeira vertente na produtividade. É a inovação métrica. Quem medir, consegue corrigir a tempo, consegue bater suas metas ainda este segundo semestre. Estou falando para vocês porque uma imobiliária da região onde eu moro em Cotia, o rapaz ele falou assim para mim, está difícil fazer negócios imobiliários. E aí eu falei assim para ele, quais foram as ações que você adotou? Porque vai ter a festa aqui no Templo Zulai. E ele falou assim, eu fiquei sabendo, eu vou com a minha esposa. Eu falei, quais foram as ações que vocês adotaram? Não adotamos nenhuma ação, a gente vai participar lá porque eu gosto muito de lá. Eu falei, eu também gosto muito de lá. Mas você concorda comigo que você poderia dobrar ou triplicar os seus resultados se você colocasse um ônibus lá na porta, fazendo um city tour por Cotia, levando nos melhores condomínios, que lá tem excelentes condomínios, e nesse city tour, uma pessoa que conhece a cidade, um pouquinho de história, um pouquinho dos condomínios, e falando sobre eles, você triplicaria os seus resultados? Aí ele falou assim, puxa vida, Jorge, eu não pensei nisso. E é fato, gente. Inovação métrica traz isso. Ele queria triplicar os resultados dele, porque ele falou que 2016 estava difícil. E eu falei, então vamos inovar. Infográfico. 85% das empresas de energia no Brasil tem gestão de KPI. 80% de e-commerce tem. 90% na área de TI e 98% dos bancos tem. Dos bancos aqui, somente os de crédito que estão se ajustando. Por isso que não está em 100%, tá? Por isso que estão ganhando dinheiro. Se você perguntar se eles estão em dificuldade financeira, todos vão dizer que não. Copagaz, uma empresa que não é muito grande, é uma empresa de médio porte, se comparada das grandes multinacionais. O que elas ganharam? Elas ganharam em pessoas, administração e custo das plantas. Redução de 50% em acidentes, doenças ocupacionais com índice zero. Na sua administração, reduziu de 21 para 13 filiais. Custo de plantas, 22% na redução de energia elétrica. Vocês estão vendo, gente, como que é importante medir? Quem mede o seu desempenho consegue ter melhores resultados. Segunda coisa importante nesta coluna são pessoas. Sem pessoas eu não faço nada. Então eu vou dizer para você, se você é um corretor de imóveis, se você é um consultor de negócios imobiliários, você não está sozinho. Sua esposa é também, independente da profissão que ela tenha. Seus filhos também são. Então é uma equipe.
Então, pessoas são importantes. E o mesmo eu digo para os diretores e digo para os gestores. Pessoas são fundamentais. Processos são importantes, sim, mas pessoas são fundamentais. São pessoas que trarão resultados para vocês. E se você continuar investindo no seu quadro de colaboradores, se você continuar investindo na parte intelectual dos seus consultores imobiliários, a chance do seu negócio ir muito bem em 2016 é muito grande. Então, forme uma grande equipe. Quem preenche os dashboards que nós vimos lá são pessoas. O exemplo que eu trago, o Corpo de Bombeiros. Eles têm a melhor tecnologia em absolutamente tudo. Moto, carro, avião, para debelar incêndio em alto mar. Só que se não tiver pessoas extremamente preparadas, não adianta nada. Aquele capacete não anda sozinho, o helicóptero não vai resgatar ninguém. Então, eu preciso da melhor tecnologia e preciso também de pessoas. E aí, se eu tenho esses dois, eu começo a desenhar os meus processos. E aí eu vou trabalhar com excelência na execução, que é o que vocês fazem. Eu quero prospectar 100 clientes, eu quero vender para os 100, eu não quero vender para 90. Eu quero negociar bem com todos, eu quero que os dois lados ganhem. Quem é o dono do imóvel e quem está interessado em comprá-lo. E aí eu tenho que desenhar os meus processos muito bem, eles têm que estar ajustados. As métricas bem definidas, as metas têm que ser alcançáveis, porque não pode trabalhar só na esfera do sonho. O acompanhamento é o tempo todo, ou seja, diário, deixou esse negócio de mês, perdi o semestre. Gente, acompanhamento hoje em dia ele é diário. Sem gargalo, ou seja, não fica dando aqueles travamentos. Sem retrabalho, 2 pessoas trabalhando o mesmo cliente, não há necessidade disso, eu tenho que usar a inteligência, todo o meu recurso humano. Sem refúgio, ou seja, não deve ter grandes sobras. Preciso fazer uma preleção constante. Preleção é assim, chama meu time inteiro. Vem aqui. Olho no olho. 10, 12 pessoas olhando nos olhos deles e dizendo o seguinte, os nossos resultados ontem foram os seguintes. Quais são as ações que nós podemos adotar hoje? O cara vai lá e fala, podemos fazer isso. A moça lá vai e fala que pode fazer aquilo. Isso é preleção diária. Preleção é você falar com o seu grupo o tempo todo. Feedback. Feedback é dar retorno para as pessoas, se estão acertando, se estão errando. A entrega tem que ser pontual, e se você fez tudo isso, isso chama-se qualidade total. Qualidade é garantia do retorno do investimento. Senão você chega daquele jeito ali. Por isso que é fundamental trabalhar o seu time todo em equipe. Quarto ponto que eu quero tocar com vocês. Toda empresa tem que ter um grande ambiente, gente. Se não tiver um grande ambiente, as pessoas não querem voltar para trabalhar, tá? E aí vocês estão vendo lá o exemplo do Google. Só que não é deles que eu vou falar, porque estamos falando da maior, da gigante, da que vendeu 55 bilhões de reais no ano de 2014. E bateu recorde depois, em 2015? Sim. Mas eu vou falar de uma construtora de pequeno porte, que eu conheci recentemente, e de uma corretora de seguros. Nessa corretora de seguros, quando eu fui ser cliente deles, eles estavam em cima de uma padaria. Um lugar extremamente simples, muito humilde, só que atendiam muito bem. E eu vinha com as minhas ideias loucas, conversava sempre lá com o dono, com o proprietário, com o gerente, até que eu comecei a falar de grande ambiente para os colaboradores, para diminuir turnover, né, que é aquela troca de profissionais. E ele falou assim, esse negócio aí que você fala, Jorge, dá resultado, esse negócio é bacana. E ele começou a fazer muito negócio de empresa em empresa, que começou a gerar grande valor financeiro, porque para cliente final estava vindo muito pouco. E ele falou, esse negócio é legal, cara. Esse negócio dá dinheiro, que você está falando. Eu falei, dá dinheiro, sim. E aí ele começou a se dar bem financeiramente, e ele saiu de cima dessa padaria e conseguiu construir o imóvel dele com 3 pavimentos. No dia que ele inaugurou, me chamou, eu olhei e falei, maravilhoso esse lugar para os seus colaboradores trabalhar e para você fechar negócios. Aí ele falou, não, rapaz, aqui é a sala de espera, para os colaboradores eu fiz uma sala de convivência lá em cima, tem churrasqueira, tem... Igualzinho que você falou do Google, Jorge, tem tudo aquilo. Aí eu falei, perfeito, rapaz. Os colaboradores só viram aqui, então, na sexta-feira. Ele falou, não, pode vir em qualquer horário. Eu falei, aqui é o seu ambiente de fechamento de negócios. Aí ele falou, Jorge? Aí eu falei, justamente, cara, você tem que trazer os seus clientes aqui, porque é no grande ambiente que se fecha negócios. Não adianta você ter um grande ambiente para você ter a melhor sala. Eu separei aqui, eu tenho uma sala de 20 metros quadrados, com ar-condicionado, maravilhoso. Para mim está ótimo, eu trabalho todo dia. E quando vem o meu cliente, eu ofereço para ele uma baia para ele sentar, uma cadeira desconfortável e um café requentado. Não, gente, para fechar negócios imobiliários,
eu tenho que ter um grande ambiente para os colaboradores e para os clientes. Em resumo, o que nós vimos aqui hoje, que nós aprendemos? Gestão em tempo real, KPI, é fundamental para eu ter sucesso e ganhar 2016. Pessoas treinadas e preparadas é uma ferramenta ideal para eu ser vencedor. Se eu não tiver gente preparada, eu não consigo. Processos ótimos e medições precisas. E o grande ambiente produz ótimas negociações. Esse é o resumo da nossa apresentação. Dicas de Jorge Penilo, hein? Olha lá, ó, implante um dashboard em tempo real na sua empresa. Dashboard é aqueles reloginhos lá. Em Excel eu consigo fazer de maneira simples, gente. Não é nada complicado. Se minha empresa não tem, eu falo com o meu gerente, com o meu diretor. Eu falei lá com o Jorge Penilo na palestra lá do Cresce, ele falou para mim que se a gente colocar aquilo ali, a gente mede a gente o tempo todo. Então tá ali, ó. Corrija as estratégias diariamente. Esteja preparado para trabalhar em alta performance. Crie e inspire sua equipe e seus colegas por uma causa. A causa de vocês é muito nobre. Vocês mexem com sonhos. Sonhos de pessoas. Vocês mexem com investimentos. Vocês investem com o dinheiro das pessoas. Isso é uma causa muito nobre. Redesenhe os seus processos otimizando. Tire tudo aquilo que atrapalha o seu dia a dia para ser bem produtivo. Produza um grande ambiente de compras e as vendas, elas serão resultados. E essa é a mensagem da Expertise Treinamentos. Nós preparamos pessoas, nós preparamos profissionais. E aí eu pergunto, você está preparado para vencer? Se não está, vamos nos preparar, ainda dá tempo. Dá tempo de salvar 2016. Quem está achando que só tem dificuldade, eu vou dizer para vocês que tem gente que está sorrindo. Tem muita gente que está ganhando muito dinheiro. Tem muita gente que não está com nenhuma dívida, que não está com nenhuma conta em atraso. Mas por quê? Porque eu vou trabalhando todas as minhas potencialidades. E é isso que eu quero trazer para reflexão para vocês. Eu estou trabalhando as minhas potencialidades? Eu estou fazendo tudo? Estou dando o meu máximo? Estou fazendo tudo aquilo que eu realmente me coloquei à disposição para fazer como causa? Se eu não estou, é hora de eu me chacoalhar. É hora de eu levantar amanhã e fazer um dia diferente. Porque vocês têm isso dentro de vocês, gente. Vocês têm essa capacidade. O ser humano tem a capacidade de se superar. E essa é a mensagem de Jorge Penilo. Eu vou trazer para vocês aqui a maravilhosíssima, a maravilhosa, a esplêndida Bernadette Maria de Jesus. Uma salva de palmas para ela. Obrigado, meu querido. Uma boa noite, meu povo, para vocês. Gente, adorei quando recebi o convite para vir para cá hoje, sabe? Mas no meio do caminho eu estava pensando, meu Deus, eu estava nas minhas férias, interrompi as minhas férias. Mas é por uma quarta nobre, né? Então, uma boa noite, meus amigos. Uma boa noite, minhas amigas. Os presentes e os online, não é verdade? Porque hoje o mundo é todo online, né? Meu amigo Jacques Grimba acabou de falar de WhatsApp aqui, WhatsApp lá, manda pergunta poderosa aqui, faz um gatilho mental ali, e aí a gente fica com aquela coisa. Eu mesmo, Bernadette Maria de Jesus, deixa eu me apresentar. Entrei nesse mercado imobiliário. Olha, foi muito por acaso. Bom, começa por Pedrão. Pedrão, meu marido, meu falecido marido. Eita, que o trovão tá forte lá fora. E assim eu tava na minha piscina aquecida, porque eu sou uma corretora de muito sucesso, sabe? Mas olha, para chegar ao sucesso onde eu cheguei, minha gente, eu passei por muita coisa, não sabe? Bom, começando por perdão, como eu estava dizendo, que às vezes nós mulheres temos esses devaneios, né? A gente está falando um assunto, daqui a pouco vai para outro e tal, mas, bom, deixa eu voltar ao assunto de Pedrão. Pedrão bateu com as 10 em 2008, no auge da crise, lá de fora. Pois é, mas ele bateu com as 8 e o problema foi que eu fiquei com as 11. As 11 contas para pagar e os filhos para criar e tudo para fazer. Mas Pedrão me deixou foi uma grande lição.
Pedrão era um corretor de imóvel. E lá em casa todos nós pensávamos imóvel dia, imóvel noite, imóvel de madrugada. Minha gente, quando lançava um negócio novo, nós dizíamos, é agora que nós vamos vender aquilo tudinho ali. Bom, eu encorajava a Pedrão, mas não adiantava porque Pedrão tinha um problema sério. Pedrão não acreditava no o potencial dele, minha gente. Pedrão já saía derrotado. Sabe o que Pedrão dizia? Se não der certo hoje, lá naquele empreendimento, não sei não. É porque o empreendimento não é bom. Se não der certo nessa corretora, não sei não. É porque o pessoal lá não é bom. E eu já dizia, meu amor, mas tu tá pensando de uma forma muito negativa. Vá com ferramentas preparadas, meu amor. Mas não adiantava, minha gente. Muda isso aí, pelo amor de Deus. Não tem como passar. Mas não adiantava, minha gente. Pedrão não saía com empoderamento para fazer negócios. E o cliente é inteligente demais, não é verdade? O cliente, ele sabe quando nós estamos desesperados para negociar um determinado empreendimento, quando ele está desesperado para alugar um imóvel, para vender um imóvel, seja lá o que for. O cliente entende a gente. E a gente desesperado para pagar a conta, porque eu fiquei que foi com as 11, como eu estou dizendo para vocês não acreditam. Mas, minha gente, foi aí, depois que Pedrão bateu com as 10, que eu comecei a ver tudo que eu poderia fazer de diferente dentro desse mercado. Então, eu não saía para vender apenas. Eu saía para fazer e criar relacionamentos com os meus clientes. Criando relacionamento com pessoas, eu conseguia muitas vezes fazer negócios. E muitas vezes eu não começava falando do empreendimento, não. Eu começava falando de outros assuntos que às vezes não tinha nada a ver com aquele assunto. Mas eu trazia informação poderosa para os meus clientes. Está entendendo o negócio, como era mais ou menos? Então, conforme você vai trazendo, interagindo com esse cliente, a negociação vai fluindo. Mas é claro que eu tinha a obrigação de estudar muito, buscar muito conhecimento. Como disse meu amigo Jorge Pernilo, você tem que ter métricas, você tem que ter números. Se eu não sei quanto eu quero vender, qual a quantidade, que eu precisava faturar no mês. E olha, minha gente, eu vou falar. Muita gente me pergunta assim, Bernadette, Bernard, porque assim, os íntimos me chamam de Bernard. Agora eu já sou íntima de vocês, porque eu já contei minha história do Pedrão, Bom, pode me chamar de Bernard. Então o pessoal me perguntava, Bernard, qual é a receita do seu sucesso? Meus amigos e minhas amigas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe receita, existem ingredientes para o sucesso. Para a gente realizar negociações, existem ingredientes. Muitas vezes o ingrediente que eu uso no meu negócio pode não ser exatamente o ingrediente do meu amigo aqui. Mas pode, o ingrediente que ele está usando, me ajudar, me orientar para eu criar ferramentas diferenciadas. Então, a palavra de ordem é sensação. Eu preciso trazer os meus clientes para uma experiência diferenciada para que eu possa chegar na negociação esperada. Então, era sensação, transformação. Então, depois que o meu cliente entrava, que eu empoderava, conhecia, depois que eu busquei muito conhecimento no mercado, e aqui, como todos vocês estão nesta nobre quarta-feira, nesta quarta nobre, aqui no CRES São Paulo, buscando conhecimento, para que amanhã vocês possam aplicar, e não só isso, multiplicar para outras pessoas. O problema é que muitas vezes os corretores, às vezes, principalmente quando é empreendimento novo, quando chega um colega novo, o que ele faz? Esconde o segredinho dele. E aí o que ele fala? Não, deixe fulano ali, tá chegando agora. Deixa ele passar todos os aperrengues que eu já passei na minha vida. Minha gente, mas quando uma pessoa dá certo, quando um empreendimento dá certo, quando uma empresa dá certo, isso é feito por várias pessoas, não é só por uma, não. Não é verdade? Então, por que eu não vou ajudar o meu colega? Bom,
Isso é mais um ingrediente do sucesso. O ingrediente do sucesso é compartilhar da informação que eu tenho. Inovar, sim. Não, hoje a gente sabe, né, que a palavra, tem muita gente dizendo, mas tem muito mais do mesmo aí no mercado. Mas eu não consigo, eu uso todas as estratégias. Não seja como Pedrão, porque Pedrão saía de casa de manhã, já desesperado, pensando qual seria a próxima corretora que ele entraria, e não qual seria a meta dele naquele dia, e não como seria a produtividade dele naquele dia, como bem falou o meu amigo Jacques Grimberg, não é mesmo? Bom, minha gente, ingredientes para montar o seu sucesso é preciso persistência e paciência. E foi o que eu tive. Passou-se 2009, 2010, em 2011. Mas eu vendi tanto. Mas por quê? Porque eu tinha disciplina. Não adianta o corretor não ter disciplina no seu dia a dia. Eu era a primeira a chegar quando tinha plantões novos. A última a sair. E tinha que ter estratégias o tempo inteiro. Para cada novo cliente, uma nova estratégia. E com os meninos em casa, depois eu chegava ainda, né? Como uma mulher, como uma responsável pelo seu lar, porque Pedrão se foi. E aí? E aqui é a mesma coisa. Quantas de nós, mulheres, somos responsáveis pelo nosso lar? Quantos de nós, homens, né? Vocês, homens aí, são os responsáveis? Todos são responsáveis. Agora, a questão é que a gente, muitas vezes, trabalha para fazer o dia a dia, para pagar as contas no final do mês. Eu, Bernadette Maria de Jesus, posso dizer que sou uma mulher do sucesso, porque eu não saía com a mente pensando no pagamento da conta do final do mês. Eu saía pensando quanto seria o meu faturamento anual. E era assim que eu projetava para frente. Porque vocês sabem, vocês vivem o mercado assim como eu vivo o mercado. Entendeu? Hoje eu interrompi minhas férias para vir aqui, para dar uma palavrinha com vocês. Sim, por quê? Porque é exatamente como a gente acontece no dia a dia. Nós não temos horário, não. Nós temos horário para acordar, para começar, mas para terminar o dia nós não temos, não. E se o cliente falar, vem aqui me apresentar, o que nós fazemos? Nós vamos lá apresentar, levamos nossa pasta. E, às vezes, mesmo com vários problemas por trás da gente, a gente está sorrindo. Não é verdade? Sim, é verdade. Pois é, minha gente. Bom, meu amigo Jacques Grimberg, por favor, e meu amigo Jorge Penilo, por favor, venham aqui na frente, meus amigos. Pois. Oh, minha gente. Bom, meu amigo Jorge disse sobre produtividade, tá certo? Passe para cá, Jacques Grimberg. O Jorge Penilo. Isso. O meu pai. Mas homem é complicado. E depois eles vêm dizer que somos nós, mulheres, né? Vamos lá. O Jorge Penilo falou sobre produtividade, não é verdade, Jorge? E Jacques Grimberg falou sobre ferramentas. Vocês querem me perguntar alguma coisa do que eu fiz na minha vida, na minha carreira de sucesso? Referente às ferramentas? Bom, em 2009, 2010, ainda não existia o WhatsApp. Mas eu inovava. SMS já existia, sim. Oh, quantos SMS eu mandava, minha gente. E telemarketing. Nossa, mas era uma listagem enorme de telemarketing. Eu sentava naquela mesinha, começava a ligar. Olá, bom dia, como você está? Oh, gente, eu escutei cada coisa. Vocês já escutaram cada coisa também na hora do telemarketing? Nossa. Sim, pode. Por favor, pergunte, senhor Jorge Penilo. Os ingredientes. Ingrediente, passe-me, fale-me. Sim, pergunto sim. Eu quero saber como é que você mediu os seus resultados. Você deixava para medir no final do semestre, no final do mês ou no final do ano? Porque você falou que conseguiu ter bastante sucesso na sua carreira, Bernadette. Sim. E a gente quer isso como exemplo. Como que você fazia? Perfeito. Pergunta perfeita. Aplausos para meu amigo Jorge Penilo. Pergunta ótima. Muito boa.
Meu amigo Jorge, a minha meta sempre foi anual, perfeito? Mas para eu saber que chegaria no dia 31 de dezembro com a minha meta de fato realizada, eu tinha que medir diariamente, meu amigo Jorge Penilo. Eu colocava as crianças para dormir, levava aquele monte de material embaixo do meu braço para saber exatamente com quem eu tinha conversado, quem era potencial, quem não era. Na verdade, na hora que eu estava com o meu cliente, eu fazia xizinho, bolinha e tracinho. Aqueles 3 era uma marcação diferenciada que eu tinha para saber exatamente. Xizinho ia para um determinado tipo de negociação. Bolinha ia para outro e tracinho ia para outro. Desta forma, as bolinhas, muitas vezes, era mais potencial. No outro dia, eu estava com bolinha na minha frente. Oh, bolinha! E no telemarketing ali para atrair. Porque, olha, vou te falar, o pré-lançamento, só quem viveu o pré-lançamento sabe o que é pré-lançamento, não é verdade? No primeiro dia chega todo mundo, come, bebe, sorri, não é verdade? Mas e depois? E depois? Depois a pessoa não quer nunca mais atender a gente, não é verdade? Eu só faltava levar a caixa de bombom. Só faltava levar as flores, buquê e tudo mais, sabe, minha gente? Na porta da casa da pessoa, no endereço que ela deu. Muitas vezes, até mesmo. Eu tinha horário, às vezes, porque o pessoal também mandava ir nas empresas, no escritório. Eu ia, falava para o meu gerente, deixa eu ir que eu vou voltar com o contrato. Às vezes o gerente implicava um pouquinho, mas eu gostava de gerente implicador. Ah, porque o implicador, a gente desafia ele. Ele desafia a gente e a gente traz resultado, traz negócio. O gerente que passa a mão nas costas o tempo inteiro, não gostava dele, não. Aquele bonzinho, ele não me chamava para desafiar. E nós, corretores, gostamos do que, minha gente? De desafio. Senão a gente não vivia a carreira, não é verdade? Porque é uma inovação todos os dias. É novas estratégias todos os dias. Respondido, Jorge Penilo? Pronto. Sim, por favor, meu amigo Jacques Greenberg. Diga lá, Jacques Greenberg. Já somos íntimos. Oh, sim. Para mim, não é Bernadette. É Berna. Bernard. Bernard. Sim, a gente gosta que chame o nome da gente correto. Eu não tinha problema de nome no meu plantão. Era Bernard. Bernadette. Então, sempre brincava, sabe? Fazia aquela brincadeira do nome. Muitos amigos trocavam o nome, às vezes colocavam o nome mais difícil ainda, sabe? Mas não, Bernard. Mas a Berna... Sim, diga ela lá. Ela hiberna? Não hiberna, jamais. Corretor invernado, onde não? Já se viu? Claro que não. Corretor tem que sair, meu filho. E se ficar o parado não no vem, lugar. O que você fazia? Ah, não. Então. Exatamente isso, eu estava falando. Quando o cliente não vinha até mim, eu pedia para meu gerente e dizia, olha, meu gerente era muito parecido. Todos aqueles, Bernardo, todos aqueles. Não. Sim. O que você fazia para buscar novos? Que estratégias? Olha, tinha muitas estratégias. A questão era, eu não ficava parada no lugar. E você já viu uma mulher como eu, arretada, ficar parada? Não ficava parada no lugar. Como eu disse, eu chegava cedinho, porque tem a história da vez, né, minha gente? A vez, então eu queria sempre ser a primeira da vez, né? Olha, tantas coisas já aconteceram nessa minha vida, mas são tantas histórias que uma outra hora eu chego e falo para vocês, sabe? Mas era isso. Olha, meu gerente era muito parecido com esse moço. Como é o seu nome? Hércules. Senhor Hércules, muito parecido. Era um homem fantástico, maravilhoso, mas muitas vezes sério, sabe, senhor Hércules? Então, no momento que ele estava muito sério, mas muito sério mesmo, eu chegava e fazia alguma distração com ele. E sabe qual era a distração que meu gerente Hércules daquela época gostava? Contrato assinado. Eita, que contrato assinado, ele dava um sorriso de um lado ao outro, sabe, minha gente? E é assim, né? Então, e eu também estava feliz ali de chegar e entregar um contrato assinado para ele. Mas, para a gente chegar no contrato assinado, a gente sabe o quanto a gente passa. Nem tudo na vida do corretor é as mil maravilhas, não é verdade? A gente teve um boom. Agora nós sabemos como que o mercado está reagindo e é por isso que estamos buscando cada vez mais, né, conhecimento, informação, estratégias e ferramentas poderosas para que a gente saia. E eu vou dizer uma coisa, minha gente, quem passar por este momento que o mercado está atravessando, que a gente não pode, né? Jamais, a gente não pode, minha gente, se excluir a esse momento ou fechar os olhos e falar, não está acontecendo nada, não.
Quem vive o dia a dia no plantão, quem está no dia a dia dentro da corretora, sabe o que eu estou falando, não é verdade? Então, a gente sabe que está atravessando sim. Mas eu não posso desanimar e não posso pegar as informações do Jornal da Globo, as informações lá, né, do JN, e me fechar e falar, não vai dar certo, pô, amanhã eu não vou sair para trabalhar. Não. Tem que pegar aquelas informações e criar estratégias poderosas de como eu vou reverter esta situação. E quem passar por esse momento agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Vai fazer toda a diferença a partir do próximo ano. Os economistas têm dito, está a todo momento aí as informações. Esse boom vai passar, essa queda que o mercado passou agora, vai passar, as coisas já começaram a melhorar. O nosso segundo semestre vai ser muito poderoso, minha gente. E nós temos que ter estratégias poderosas para negociação. E a negociação é uma das partes mais difíceis para nós vendedores, para nós corretores de vendas, é verdade. A parte da vendas, iniciar, criar um relacionamento, isso é muito fácil. Mas a grande questão é a negociação. Para isso, é importante muito estudo, buscar muito conhecimento, participar de todos os cursos que a sua empresa disponibilizar para você. Não só no momento que você está lá fazendo cursinho com a empresa. Não é só nesse momento, não, minha gente. É também lá em casa, fazendo a lição de casa da gente, fazendo leitura. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os corretores aí de sucesso. Nos últimos 5 meses, quem leu 5 livros? Levante a mão. 5 livros? Sim. 4 livros, minha gente. 4 livros. Por favor, levante a mão. Não tenha vergonha. 4 livros. E 3 livros. Quem leu nos últimos 5 meses? 3. Perfeito. 2 livros nos últimos 5 meses. 1 livro nos últimos 5 meses. Perfeito. Então, está aí uma lição. É 1 livro por mês. E se for um livro do mercado imobiliário, do setor da economia, ou ainda de alguns outros assuntos, como eu falei, muitas vezes a venda, a nossa negociação começa quando a gente traz informação diferenciada para o nosso cliente. Mas bem, minha gente, com expertise e treinamentos, a gente pode aprender muito, né, seu Jacques Grimber? Não é verdade, seu Jorge Penilo? É verdade, Lúcia. Eu vou ficando por aqui. Vim apenas falar, dar esse recadinho para vocês, sabe? Parabenizar vocês. E é isso aí. Vim com a minha roupa, meu traje mesmo. Estava lá na minha piscina aquecida, mas me convidaram. Eu sou uma corretora de sucesso. Eu acredito no poder da corretora. Eu acredito no poder que nós temos em mãos. E muitas vezes a gente só não está usando. Muito obrigado. Muito obrigada. Uma salva de palmas para Lúcia Alves. Isso, muito obrigada, Jorge Penilo. Obrigada, Jacques Grimber. E até a próxima, viu, minha gente? Um beijo no coração de cada um de vocês. Meus amigos, muito obrigado. A Expertise agradece a presença de todos. E se nós pudermos ajudar em alguma coisa, contem conosco. Obrigado.